advogado. Começou. Boa noite a todos. Meu nome é Cleissan Gisbert, sou advogada e estou aqui hoje com o convidado, Dr. Santiago Ramon Borges Gisbert. Ele está aqui hoje. Vamos falar sobre o assunto mensalidade escolar. O Dr. Santiago Ramon, ele é mestre pela Unimes em Direito do Consumidor e Ambiental. Doutor Santiago, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Conexão na Cidade e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço pelo convite, né? E é um momento muito delicado que a gente está vivendo agora, né? Todo mundo em casa, mas alguns já retornando ao trabalho. E eu acho que esse assunto é um assunto muito interessante, em especial, né, para os pais, para as mães que têm filho em escola particular e faculdades e creches também, porque todo mundo nesse momento está sendo prejudicado de alguma forma, né? Certo. Não é justo as escolas, as faculdades continuarem cobrando o mesmo valor que vinha cobrando anteriormente. Então, é um assunto do qual eu gosto, importante, eu gosto de falar sobre direito do consumidor, né? Eu sou mestre em direito do consumidor e direito ambiental, então é um assunto importantíssimo e para as pessoas terem informação, saberem, inclusive os que já pagaram, poder ter restituição do valor, né? E Isso isso é muito bom. Eu quero fazer a pergunta, doutor Santiago. Então, isso que o doutor falou, realmente, né? Muitas famílias agora, nesse momento, muitos perderam o emprego, houve suspensão de contrato, de valores, houve redução, né, de salário, muitos estão desempregados, muitos autônomos estão sem renda, a renda caiu 80%, 50%. Então, essa pandemia nos pegou de surpresa, né? Ninguém estava esperando e muitas famílias ficaram desabastecidas, né, financeiramente. Então, eu queria saber do doutor, começou até já com a introdução, como é que fica essa questão das mensalidades escolares aqui em São Paulo? Se o doutor quiser falar também de outros estados, no né? Brasil, né? No Brasil. No Brasil. E aí pode, pode falar, e se surgir alguma pergunta aqui, aí eu chamo, tá? No chat. Tá com a palavra, doutor Santiago. Tá, eu vou iniciar, tá? Essa live aí, dando o número da lei, tá? Do Estado de São Paulo. Ela já foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, dia 3 de abril de 2020, tá? É a Lei 203 de 2020, tá? Essa lei, ela veio para poder equilibrar os contratos, tá? Ela veio para poder equilibrar os contratos, porque o que acontece? Qual é o argumento da lei, tá? O argumento da lei é o seguinte: a escola está fechada. Tá? O que aconteceu? Ela parou de ter gasto com produtos de limpeza. Ela parou de ter gasto com energia. Diminuiu, né? Diminuiu. Às vezes pode Na estar tendo verdade, algum parou. trabalho. Tá, a escola tem que funcionar, mas, tipo, pode-se dizer que 90%, né? Reduziu de gastos, né? De Isso, consumo, de reduzir os energia. gastos. No direito do Água. consumidor, água, energia, produtos de limpeza. E o que mais a gente sabe o que para uma escola funcionar? O pagamento dos funcionários continuaram, tá? Mas, por outro lado, ela teve uma redução muito grande em relação ao que ela cobrava da mensalidade, porque a mensalidade, ela inclui todo o gasto da criança e é dividido por todos. Então, o que acontece? A escola pega, ela vê quanto ela gasta por mês
e ela divide pelo número de alunos, né, e cobra mensalidade com seu faturamento. A questão, ela veio com esse argumento, ó, as escolas pararam de gastar e os alunos estão em casa. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer um equilíbrio contratual. E muitas pessoas perderam, teve redução de salário e tudo. Então, o que aconteceu? Eles fizeram essa lei e obrigaram a redução de 30%. É obrigatório, viu? O mínimo de 30%. Tem escola que pode dar 40%, dependendo da situação. Vai perder o aluno, pode dar 40%, pode dar 50% de desconto, que é o que eu acho que deveria ser, no valor mínimo, 50% de desconto. Então, o que aconteceu? A lei obrigou, é obrigatório, todas as escolas particulares de São Paulo, do estado de São Paulo, que é uma lei estadual, tá? Você pode jogar lá no Google, pesquisar, que você vai achar, é a 203/2020. E aí, ele obriga as escolas particulares e as faculdades a dar desconto mínimo de 30%. É isso daí. Agora, tem o que acontece? Tem várias dúvidas que pairam sobre os consumidores, né? Algumas dúvidas que eles me perguntaram, tá? Alguns clientes meus. Mas, doutor, a escola é R$ 1.000 e eu pago 500 e agora eles querem dar o desconto de 30% e agora eu vou ter que pagar 800. Não. Se você pagava R$ 500, se você pagava 500 já com desconto, porque eles colocam um valor cheio. Aí eles vêm, ó, se você pagar no dia, você paga tanto. Se você pagar não sei o quê, você paga tanto. Então, na verdade, o contrato dele é de R$ 1.000, tá? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? O contrato, R$ 1.000 e com os descontos ele pagava 500. Aí agora, com a escola chega e fala, não, você já tinha desconto de 50%. E se a gente for dar o desconto de 30%, você vai ter que pagar R$ 800. Então tá errado. Então é em cima do que você já vinha pagando. Se você paga 500, você tem que ter o desconto mínimo de 30%. Você pode procurar a secretaria da escola e conversar, falar da sua situação e conversar. Outra coisa também que é importante, antes que a doutora Cleissan continue com as perguntas, é que eu achei essa pergunta muito pertinente, então outra coisa também que eu acho muito importante é você procurar a secretaria da escola e demonstrar a sua situação. Se você, vamos supor, 30% ainda é pouco, para você ainda não dá. Mas vamos supor que você precisa desistir de deixar seu filho na escola. Eles também não podem cobrar multa, tá? Deixando já bem claro aqui, as multas não podem ser cobradas e você só vai pagar a mensalidade até onde seu filho estudou. Você não vai pagar a mais, tá? Porque tem muitos pais que estão desistindo. Então é isso. Doutor Santiago, é uma pergunta. É o seguinte, por exemplo, a mãe, o filho está na escola particular. E nós sabemos, né, os pais, mães, que tem aquele material didático, né, tem a mensalidade. Um exemplo, o pai já pagou o material didático para o ano todo, só que ele deu cheques, ele deu, digamos assim, ele parcelou em 12 vezes esse material didático. E aí o aluno ele vai recebendo material conforme o decorrer do ano. Se por acaso o filho desse pai ele resolve tirar o filho agora no meio do ano, que muitas pessoas estão comentando que irão fazer, esses cheques que ele já deu até dezembro, esses cheques pré-datados, que na verdade não existe cheque pré-datado, né? Ele pode pedir a suspensão, o cancelamento do cheque, já que o material eles vão dando gradativamente.
Ou, de repente, eles podem se recusar a não devolver o cheque? Como é que faz? Porque, assim, é um contrato, esse contrato, ele é de 12 meses, né? Esse contrato de 12 meses. Só que, nesse caso que aconteceu, a gente fala que é força maior, né? Porque ninguém estava É, esperando essa situação. é. A questão que você viu aí tem, na verdade, são duas perguntas em uma pergunta só. Primeiro, tá? Eu vou falar o que é e eu vou falar o que eu entendo, tá? Não pode se confundir material com mensalidade escolar. São coisas distintas, tá? Uma coisa é você comprar o material, outra coisa é você pagar a mensalidade escolar. Mas você pegou e falou bem assim, eles vão dando material gradativamente. Isso. Então, O você viu material que foi parcelado, a mensalidade é paga mensalmente. Então, a pergunta é ah, sobre o mas material. eles te entregaram o material no início do ano ou eu continuo te entregando o material conforme vai havendo as aulas? Essas são as questões. Se eles te entregaram o material no início do ano, você pagou, tá? E eles te entregaram o material, tá? Então, você comprou o material, que é diferente da prestação de serviço. Uma coisa é você comprar o material, outra coisa é você pagar a prestação de serviço, em qual serviço que era prestado, agora não é mais prestado da mesma forma. Entendeu? Então você paga por um serviço que ia ser prestado, e ele ia ser prestado pessoalmente, com aulas presenciais, com consumo de energia, com consumo de material de limpeza, com consumo de água, e agora não tá havendo mais. Outra coisa é você comprou material, tá? Então você adquiriu o livro. Agora o que que acontece? No Código de Defesa do Consumidor, eles falam que a responsabilidade é solidária. Então, o que que acontece? Se você, mesmo que a escola sempre fala da seguinte forma, tá? Ó, eu tô te vendendo material, mas o material não é meu, o material é do lugar tal, entendeu? Então, o material como é que diz? Da editora. É terceirizado, hein? Isso, mas não importa, a responsabilidade é solidária, a responsabilidade é junto com a escola. Agora, isso tudo, no meu entender, se você comprou material para o ano todo e você consumiu o material agora até o meio do ano, entendeu? Então, o do meio do ano em seguinte, aí você vai ter que fazer um cálculo. Qual é o cálculo? Você vai somar o valor integral do material e vai dividir pelo número de meses. Se você usou material 6 meses, então você vai pagar o proporcional. Se você utilizou o material e devolve o que você não utilizou, o que seria utilizado. Então seria tipo mais ou menos assim. E se você deu cheque, tudo é uma conversa com a escola. Se não tiver conversa, aí é ação judicial e você vai pagar proporcional ao que você consumiu. Porque a responsabilidade é solidária, é da escola, é da editora, é de todos eles que se envolvem nessa questão para poder obter lucro. Entendi. Nessa pergunta, o material foi parcelado em 12 vezes. Então, o ano Então, se vai. tem 12 meses, né? Então, tem uma questão no Tenho banco. mais uma pergunta, pode concluir. Você não precisa sustar o cheque, mas há uma questão no banco, quando o contrato não foi cumprido, tanto no cartão de crédito como no cheque, você pode ligar no banco e falar, ó, eu fiz um contrato e o contrato não vai ser cumprido, ou então o contrato não foi extinto, eles podem muito bem cancelar o cheque, né? Não é sustar o cheque, porque se você sustar o cheque, é que você não tem intenção de pagar. Não. Nesse caso, é questão contratual, conversa com o seu gerente do banco, que ele vai te dar a solução. Até mesmo no telefone, eles vão te falar, ó, tem essa opção. Aí você pega e fala, ó, quero cancelar cheque número tal, número tal, número tal. Só que para isso, você tem que devolver o material que você não vai utilizar, que seria do meio do ano seguinte, em boas e perfeitas condições, já que você não usou. Tem tudo isso
a ser seguido. Entendi. Tá Pode certo. deixar só a escola no prejuízo, né? Tá certo. Não, sim, não é que queira deixar a escola no prejuízo, é só uma questão que nem assim. Agora nós estamos terminando o primeiro semestre, né? A Então o procura tempo é nas agora. escolas públicas, desculpa, a procura nas escolas públicas aumentou 60%. Agora, já para poder a matrícula para o próximo semestre, entendeu? Então, vai ter uma corrida muito grande. Então, o Estado, acho que eles estão demorando para intervir nisso daí, né? Para poder arrumar Aqui uma. em São Paulo, a educação infantil, né, creche, se eu não me engano, é prefeitura, né? Então, assim, agora já que agora Prefeitura, Estado, município, prefeitura e estado, é né? porque, né, tem várias aí, Vão ter que entrar todas num as acordo, cidades. porque se a demanda for muito alta nas escolas públicas, vai ter criança que vai estar desamparada, porque a escola particular vinha fazendo esse papel, né? Inclusive tem escolas aí com preço bem convidativo mesmo, justamente para poder essa questão. Mas é isso. Tá certo, respondida a pergunta. Tem uma pergunta aqui da Leide Gonçalves. No caso de escola particular que nega o desconto, dizendo que tem que se fazer um acordo caso a escola tenha reduzido o custo. Porém, a escola alega ter feito investimentos novos para poder atender esta nova forma. O que nós pais podemos fazer? É verdade, eu já tenho ouvido essa conversa da escola também falar que ela também não estava preparada para essa situação e que ela teve que contratar a plataforma, porque agora as escolas, as aulas estão sendo online. E se eu não me engano, parece que no estado também as aulas também estão sendo online. Então, assim, na verdade, todo mundo teve que se adequar a essa nova realidade, né? Agora, eu vou dar um exemplo que o que eu sei é que muitos professores estão dando aula online de suas residências. Então, na verdade, eles estão em casa usando a internet residencial deles, né? Que às vezes nem tem internet, às vezes teve que contratar um pacote por causa disso. Então, assim, no início teve escolas, conforme informações, né, que eu tive de mães conversando, que os professores estavam indo na escola gravar. Mas depois, devido a essa questão de não poder, né, nós estamos de quarentena, tudo, de não poder sair, os professores estão gravando as aulas de suas residências. Então, na verdade, há sim uma redução, porque há novos investimentos. Mas investimento em quê? Na qualificação do professor para dar aula online? Porque não dá tempo. Então, está usando a internet da casa do professor. O professor está usando o computador dele, às vezes o celular dele. Então, que tipo de investimento seria esse, né? Porque, assim, pelo que eu estou vendo, muitos professores estão dando aula de suas residências. E aí, doutor Santiago, essa pergunta da Leide Gonçalves, É, que ela está falando que a faculdade, a escola esse, particular, já entendi. que, que eles também tiveram investimento, mas se o professor está dando aula, a maioria dos professores particulares, os professores de faculdade que eu estou vendo, que eu conheço, estão dando aula da própria residência deles. Então, qual é o investimento? Esse argumento por si só não se sustenta, né? Esse argumento deles aí não tem nada a ver, até porque a gente sabe hoje que as plataformas você precisa, o aluno tem que ter o celular ou o computador, e o professor tem que ter o celular ou o computador. E o investimento, entre aspas, tá?
que eles falam que estão fazendo, é para eles. Esse investimento é um investimento que o empresário tem que fazer para ele. Entendeu? Então, vamos supor que agora você vai frequentar uma loja, você vai colocar álcool em gel na sua mão. Já está tudo embutido nas prestações, nas mensalidades escolares. Esse argumento aí que eles falam, que esse investimento é muito pouco para poder querer justificar o ganho que eles tinham antes da pandemia, entendeu? Então, por si só, não consegue se sustentar, até porque todos agora, todos estão sabendo como é feito as aulas de videoconferência. Você precisa ter, né, o aplicativo e precisa ter o celular. Eles estão dando celular para as crianças? Eu te pergunto. Primeira pergunta, eles estão dando internet para casa da criança? Não, eles precisam ter a internet deles lá, que é um investimento para eles, que isso é investimento do empresário. O empresário, ele investe para isso, entendeu? Modificou. Se você não se modifica, você fica fora do mercado. Então, isso é um investimento da escola, isso é o risco do empresário, infelizmente é assim. Quando você vai montar um empreendimento, uma empresa, você tem que saber que tem risco, entendeu? Você tem que saber que há riscos. Porque se todo mundo desse, quantas escolas iriam ter agora? Né? Então, tem escolas que vão e tem escolas que ficam. Tem lojas que vão e tem lojas que ficam. Então, é isso. Esse é o jogo empresarial. Você não pode passar a responsabilidade para o consumidor, a não ser que ele dê o celular para os alunos, para todos os alunos, instale internet na casa dos alunos. E a questão que você falou, isso não ocorreu, isso não está ocorrendo. Que eu tenho a notícia, não, que escola não deu nada para aluno, entendeu? Então, e a questão da internet da professora, essa questão é trabalhista, entendeu? Aí tem que ver o contrato de trabalho que a professora está tendo com a empresa. Isso daí já é questão trabalhista. Do consumidor, é isso. Prestou o serviço, recebe. Só que o serviço, ele teve um desequilíbrio contratual. Então, agora vamos equilibrar a balança? Então, como é que é? Já que você não está tendo isso, o filho gastava água aí. Meu filho gastava energia, porque precisava ligar o ventilador ou o ar-condicionado. Agora, meu filho não está mais gastando. E ainda tem outra, né? Você sabe que essas aulas online aqui, elas não estão dando resultado, tá? Todos os alunos, em uma voz só, eles reclamam. Isso mesmo. Eu mesma sou mãe, tenho filho, meu filho tem 7 anos, e assim, por experiência própria, assim, é uma ocupação, entendeu? De tempo para criança. Ela aprende, mas o aprendizado não é o mesmo. A professora fala, vários alunos falam também, os pais falam, e não é a mesma coisa. Tem atividades, tem tarefa, a maioria está em home office, né? A maioria, os que têm necessidade, os que precisam, estão saindo. Eu, por exemplo, estou em home office, então, assim, minha experiência como mãe tá bem difícil, entendeu? Eu não vejo muito aprendizado, e o que acontece? Acaba gerando um estresse na mãe e um estresse na criança. Porque, por exemplo, agora o meu filho está em semana de prova, vários. Então, as provas são online. Tudo bem, é bom que ele se familiariza, né? Vai conhecer e tudo. Mas, assim, eu acredito que para as crianças, no caso meu tem 7 anos, então eu não sei a partir de que idade, eu acho, não sei se é a partir de 6 anos, até porque crianças de 4, 3 anos é só uma forma lúdica, né? Não tem nem como fazer avaliações. Mas eu vejo assim que é quase um desaprendizado. Não vou generalizar, né?
Então, assim, é bom porque ele vê os amiguinhos dele e tal, mas por outro lado, na questão pedagógica mesmo, não estou vendo muito resultado. Eu tenho mais uma pergunta aqui que É mandaram como para você mim. falou, né? É como você falou, é tudo novo, né? Então, São nova, então estão todos se adaptando, os professores. Então, tudo no início é assim. E a escola tem que arcar com esse custo que ela diz ter, entendeu? Que esse argumento poderia ter peso no início da pandemia. Agora, que todos sabem manusear, quase todos, né, sabem manusear o equipamento e tudo, a gente sabe que a gente precisa ter uma internet, ele precisa ter uma internet lá. Internet toda escola precisa ter. A professora precisa ter o celular. Isso daí é contrato de trabalho, ou celular ou computador. Isso daí não envolve o, o aluno, entendeu? Envolve contrato de trabalho, não contrato de direito do consumidor, porque uma coisa, o aluno é consumidor da escola e a professora é contrato de trabalho que há uma subordinação da escola sobre a professora. Aí que dá o celular ou a professora usa o celular dela, que é quase impossível hoje um professor não ter um celular. Pode acontecer, né? O nosso país é muito grande, tem várias localidades que nem internet tem, mas a gente está falando alguma coisa em escola particular. Então, como a gente está tratando de escola particular, mensalidade de escola, eu me arrisco a dizer que quase todas as escolas, todos os professores têm um celular. Se não tiver, é porque é opção dele ou alguma coisa nesse sentido. Mas são coisas que influem em questão trabalhista, entendeu? Porque o aluno, a não ser que a escola está colocando a internet na casa do aluno, que eu sei que não está ocorrendo, então é isso. Agora, pode passar para a próxima pergunta, e antes de finalizar, eu quero deixar uma questão aqui, que uma cliente minha me questionou a respeito das crianças que estudam no integral. Mas isso daí a gente vai deixar mais para o final, mas pode continuar com a pergunta. sim, teve uma pessoa que fez a pergunta na seguinte situação: no caso da escola se recusar a dar o documento de transferência para o aluno, digamos que a pessoa falou: olha, eu quero porque a partir de julho eu não posso mais pagar. E se a escola se Eles não recusar sabem. a documentação de transferência do aluno? Isso inclusive, já muda para a esfera criminal. Ninguém pode reter documento de ninguém. Eu vou aqui num exemplo simples. Se você vai deixar hoje uma identidade, ninguém nem pode reter documento de ninguém. Isso é documento pessoal. Mesmo que, vamos supor que o aluno estudou o semestre todinho e não pagou nada, nada. Eles não podem reter, e inclusive eles têm que dar a transferência para o aluno. Essa questão tem que ser cobrada numa ação de cobrança, entendeu? Eles têm que discutir isso em outra questão. Nem escola, nem faculdade, ninguém pode reter documento de ninguém. Isso é caso até de polícia, não é só direito do consumidor, não. Isso vai além de tudo. Imagina só, quer dizer que isso não existe, isso Não, pode responder para existe, ela que isso existe. daí é caso até de polícia. Não, mas sim, Não, existe. existe, claro. De Desculpa, escola, de a forma de ter faculdade, falado. de faculdade, escola, segurar a documentação do aluno por um motivo ou outro, ou por inadimplência, ou para segurar para virar o mês. Então, nós sabemos, né, como advogados, que isso existe. O doutor Santiago já deve ter até tido casos em relação a isso, mas tudo bem. Doutor Santiago, Já entrei essa. com mandado de segurança, eu entrei com mandado de segurança, mas isso em 2008. Em 2008, eu entrei com mandado de segurança para tirar o documento do aluno da escola,
Em 2008, já isso daí já está superado. As escolas sabem que não podem reter. O que elas podem fazer é entrar com processo de cobrança, né, com ação de cobrança, e esse é o caminho. Elas não podem reter. Isso daí, as escolas que são filiadas em sindicato, as escolas que são, que têm as associações, todas as escolas têm orientação que não pode reter documento. Quando eu falo que não existe, não era para isso acontecer, porque hoje a informação é só dar um Google. Retenção de documento, diploma de aluno, qualquer coisa nesse sentido, não pode. Inclusive é crime, são dois crimes. Um crime regido pelo direito do consumidor, eu não me recordo o artigo correto, mas isso daí a gente pode deixar lá depois, e também é crime também pelo Código Penal, entendeu? Você segurar documentos, que isso daí já até discutiram muito, que a pessoa pegava a identidade, deixa a sua identidade aqui. Hoje você não pode ficar com documento de ninguém, nem pessoal, nem nada. No máximo que puder tirar uma xerox, então vem desse raciocínio, já que ninguém pode segurar documento de ninguém. Tá certo. Doutor Santiago, pode falar sobre essa pergunta que o senhor falou sobre o integral, porque é super interessante. Eu também ia fazer essa pergunta, então pode falar, porque muitas mães estão querendo saber realmente como fica a situação do filho que está no integral, um exemplo, né? E que muitas escolas estão reduzindo os 30%. E tem muitas que estão querendo fazer essa transferência de integral para meio período e está tendo dificuldade. Então, por favor, pode a palavra. Então, a questão do integral funciona da seguinte forma. Quando a gente fala em mensalidade escolar, a gente tem que já excluir integral, tá? Então, você já exclui integral e vai e vê, vamos supor, você pagava R$ 1.000 e você pagava R$ 1.000 de escola e a criança estudava integral, tá? Aí, agora, o integral está fora. Quanto seria a mensalidade se ela estudasse só o período escolar? E o desconto, o integral não pode ser cobrado de forma. Não, então, o integral não pode ser cobrado de forma alguma. Não pode ser cobrado. O integral que eu quero dizer, o período da tarde. Vamos supor que no período da tarde a criança ela comia na escola, ela fazia uma atividade física, entendeu? Então, esse período integral, ela não pode pagar o desconto. O integral tem que sair fora do cenário. Quando for fazer o desconto, se você pagava R$ 1.000 para a escola, tá? Você pagava R$ 1.000 porque ela estudava integral. E a escola é R$ 500. A escola normal, sem ser integral, ela é R$ 500. Então, seu desconto é em cima dos R$ 500, não em cima dos R$ 1.000. O integral, ele tem que ser, ele não deve ser considerado, entendeu? O integral que a criança comia lá, ficava à tarde, não. A mensalidade hoje cobrada é só da escola, do período escolar. O integral não pode ser nem fora de cogitação, entendeu? Sem hipótese alguma, tá? O integral, encerrou o integral, aí você vai pegar quanto é a escola, quanto é a mensalidade e pagar a mensalidade com desconto em cima da mensalidade, não do integral, entendeu? Você não vai pagar em cima do integral, porque seu filho não vai ficar mais lá à tarde, ele não tinha aula, entendeu? Então, é essa a questão agora. O integral não é pago. O desconto é em cima da mensalidade escolar, como se ele estudasse meio período. Essa é a questão. Eu tenho Muitas vezes visto o proprietário da escola vai falar que é injusto. Não, é esse o cálculo feito. O integral não pode ser cobrado. Encerrou o integral. Então, mandaram aqui uma pergunta, aqui no meu WhatsApp, o seguinte. A mãe está falando o seguinte, que
a filha estava no integral, e Uhum. aí foi pedido o desconto, e o desconto que foi dado foi tirado os valores das atividades extras, mas eram atividades extras da criança, da menina. Uhum. Tipo assim, pagava o integral e ainda pagava o balé e a natação. Então, aí tiraram as atividades extras e a alimentação. Então, na verdade, não mexeram na mensalidade. Isso aí é uma enganação, não é isso? A questão é essa. Quem estuda integral, encerra o contrato integral, vê quanto é que é a mensalidade de meio período e o desconto do meio período. Você vê se você se encaixa em qual era os descontos, que a escola, ela te forneceu uma tabela no início do ano, tá? E aí falava lá, se você pagasse até, vamos supor que encerrou o período integral, cancela, esse contrato está cancelado automaticamente, tá? Agora a gente vai trabalhar só com as parcelas. Então, quanto ficaria a parcela do seu filho, você pagando em dias e tudo? Quanto ficaria hoje? R$ 500, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Ficaria R$ 500, então o desconto mínimo é em cima dos R$ 500. O integral não existe mais. O integral não tem mais integral. Você não vai mais pagar integral. Até porque não é uma coisa que sem lógica. Se você for fazer um raciocínio esticar o seu raciocínio total, você não consegue enxergar você pagando integral. Isso é normal. O desconto na mensalidade é mensalidade no período que o seu filho estava estudando, que a professora está lá. Entendeu? Não quem paga integral não está extinto o contrato, não encerrou o contrato. E o desconto é em cima da mensalidade, como se ele fosse estudar no meio período. Entendi. Então, no caso, é porque assim, como foi uma confusão isso, muitas pessoas acharam que isso ia ser uma gripezinha e ia passar logo, e nós estamos vendo que isso aí vai continuar até o final do ano, talvez até o ano que vem, enquanto não sair a vacina para todos, então fica difícil a pessoa querer se arriscar, né? Então, muita gente, sem saber direito como que, por quanto tempo ia durar, acabou aceitando isso no início. E nesse caso, tem como pedir o dinheiro de volta? Então, na verdade, eu ainda não tenho nada em mente como pedir o dinheiro de volta, mas eu tenho como pensar em você abater nas demais mensalidades, entendeu? Nas próximas, chegar e abater. Isso daí é um raciocínio que eu consigo enxergar. Agora, nada impede da pessoa pedir de volta. Se eles não devolverem, justiça, procurar o PROCON, tentar fazer um acordo, ou então procurar a justiça. Esse é o caminho. Porque eles sabem, os donos de escola, sabem que o integral foi interrompido e acabou. Os donos de escola sabiam disso. Né? Quem não sabia eram os pais, eram os consumidores. É. Os empresários sabiam que não tinha mais integral. Integral encerrou. Agora o desconto é em cima da mensalidade. Não tem lógica. É sem lógica você cobrar de um aluno integral. Sim, muitas escolas fizeram isso. Agora, vamos ver, né, como é que vai ficar. Se eles cobrarem integral, com qual argumento? Se eles tiverem um argumento, não sei o quê, porque na maioria desses professores de balé, de não sei o quê, é a diária. São professores de educação física ou professores, e eles pagam a diária. Eles não têm contrato de trabalho para alertar o consumidor. Eles não têm argumento. Não, eu tenho uma bailarina lá, um professor de natação. Não, eles têm um professor de educação física, que está sendo pago pela mensalidade escolar. Agora eles vêm falar para mim, seu filho não se alimentava lá? Ele está se alimentando hoje, ele usa o espaço da escola.
o que eu quero colocar em mente do consumidor, na mente do consumidor, é um contrato de prestação de serviço. Você me presta o serviço e eu lhe pago. Tem serviço prestado? Tem ou não tem? Eu lhe falo, doutora Cleição, tem Parcialmente, né? serviço prestado? O serviço está sendo prestado Não, eu estou falando do integral? parcialmente, então você tem que pagar. Então, mas vamos supor que seja parcialmente. Então, você tem que pagar o que você está consumindo. Então, o que você consome hoje? A escola. Quanto seria a mensalidade da escola? No mínimo, 30%. Eu acho que, em situação, eu não estou questionando, eu sou advogado, então posso estar hoje do lado da escola e amanhã do consumidor, e eu estou sempre aqui para fazer o melhor. Então, isso é questão de coerência, a escola saber que está acontecendo isso, muitos pais diminuíram o salário, então vai ser tudo uma conversa, vai ser tudo conversado, mas só que não pode deixar a balança ficar assim, ó. Você mesmo consegue, você que tem seu filho, você não pode deixar a balança ficar pesada para você. Você tem que nivelar a balança e todos ficarem na mesma posição. Então, se não está dando para você, você explica. E você tem argumento. Muito bom, doutor Santiago. Eu acho que ficou super explicado. Eu entendi, acredito que muita gente entendeu. Algumas pessoas fizeram perguntas aqui pelo meu WhatsApp. Eu quero dizer que tinha vários colegas aqui nos acompanhando, doutora Simone Rocha estava aqui nos acompanhando, doutor Eric de Andrés, doutor advogado de direito previdenciário. Manda um abraço para todos eles. Mandar um abraço para todo mundo, Simone. Presidente da Comissão Previdenciária. Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Tatuapé. Elaine. Então, assim, tem várias pessoas aqui que estavam participando e algumas que conhecem mandaram aqui no WhatsApp. Eu acredito que em relação às perguntas que foram feitas, eu acho que foram 4 perguntas, todas foram respondidas e muito bem respondidas, né? Então, assim, nós já estamos finalizando. Eu quero agradecer por ter aceitado o convite, trouxe grandes esclarecimentos, para mim também, trouxe vários esclarecimentos. E só repetindo, né, doutor, que você falou que tem a lei estadual de 2003. Não, só fazer uma observação que eu lembrei. Sim, pode falar. 203 de 2020. 203. Lei estadual. Lei estadual. Deixa eu fazer uma observação que eu me recordei agora. Pode falar. É que às vezes trava um pouquinho. Eles colocam lá eles colocam lá no argumento, né, nas justificativas e tudo, que isso daí começa a valer a partir do dia 19 de março. Então, do dia na mensalidade de março, você tem que fazer esse cálculo lá, então começa do dia 19 de março. Então, do dia 19 para trás, você pagou integral, tá tudo certo. Do dia 19 em diante, no mês de março, já começou o desequilíbrio contratual e a prestação de serviço já começou. E essa lei vai durar até quando durar a pandemia. E ainda, eu acho que as escolas elas vão ter que dar a opção para os pais ou deixa a criança continuar com esse sistema ou deixa dar a opção dos pais colocarem a criança na escola. E isso daí vai causar uma polêmica muito grande, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente obriga os pais a manterem as crianças na escola. Então, acho que vai ter que ter essa opção, porque tem muitos pais que não vão querer
arriscar o filho novamente na escola, até porque ele pode contrair lá e trazer para casa, onde a criança mora com os avós, mora com pessoas ou do grupo de risco. Então, acho que também isso daí vai ser uma polêmica que, quando voltar às escolas, eu acho que as escolas vão ter que se adaptar nesse sentido, dar uma opção, ou seu filho continua nesse estudo, ou ele vem para a escola. E aí vai começar essa divergência de novo, porque essa lei vai até quanto durar o decreto. E o decreto, a qualquer momento, pode ser revogado, falando que as escolas podem funcionar. E quando as escolas começarem a funcionar, pode ocorrer isso daí, de alguns pais não quererem que o filho retorne à escola, entendeu? Então, já está até ocorrendo algumas informações das escolas falando o seguinte, por exemplo, a sala tem 20 alunos. Quando a previsão de retorno? Agosto. Previsão. Irão voltar dessa sala, dessa turma, 10 alunos presencial e 10 vão ficar em casa. Aí imagina só, se os 20 pais desses 20 alunos falar que não quer mandar. Eu mesma sou uma que não quero mandar, se for o caso. Entendeu? Muitos pais falam, ai, não vejo a hora de voltar às aulas, voltar tudo ao normal. Então, voltar tudo ao normal. Ao normal quer dizer sem Covid, sem a Covid-19, né? Se for para voltar tudo ao normal, mas esse normal, a Covid está no meio e ainda não tem vacina, ainda não tem a cura, não descobriram, eu não me sinto segura de mandar o meu filho para a escola, mesmo com todos os parâmetros de higiene, que vai usar máscara, que isso. Se para um adulto já é difícil, o adulto já põe a máscara de forma incorreta, tira de forma incorreta, às vezes nem coloca direito, né? Criança, Imagina a criança que não para, como é que uma criança de 5, 7 anos criança e adolescente, com isso aí, imagina só. não vai ter contato, não vai correr, não vai tocar no amiguinho, mesmo sendo 10 crianças na sala. A sala é É, para 20 alunos, 10. Não me sinto à vontade, não me sinto segura. Então, assim, você falou bem, doutor Santiago, vai gerar uma polêmica, né? Porque e se essa criança adoece? E se essa criança, de repente, ela não fica doente, ela é um transmissor, ela transmite, mas ela é sintomática, ela não tem, né, os sintomas, mas como você falou, ela tem isso. contato com o idoso, às vezes o pai pode ser idoso, pode ter, não é, idoso não é só avô e vó, tem pais que já são idosos, né, que tiveram filhos tardes. Então, realmente, é uma situação que vai gerar muita insegurança e muito conflito. Bem pensado. Na verdade, muitas mães, Uhum. pais já estão pensando nisso. Porque, como você falou, né, o decreto pode ser revogado a qualquer momento, enquanto durar a pandemia. Então, assim, pode ser que, mesmo que ainda não Isso. esteja com a vacina aí, mas fala, não, a taxa de mortalidade está reduzido, está controlado, então acabou, pode voltarem ao trabalho normal. Eu, como mãe, eu não me sinto segura de mandar meu filho. E eu não sei o doutor Santiago como pai. Não, com certeza. Vai depender das escolhas, né? Então, muitas vezes a criança mora com o pai, com a mãe, que já teve Covid-19, a criança já teve também, ou a criança é imune. O pai e a mãe já teve Covid-19, a criança mora com o pai e com a mãe. Qual seria o empecilho de eu mandar meu filho para a escola? Nenhum. Então, eu mando meu filho para a escola e os outros que não tiveram,
que, na verdade, a vida é assim, né? Muitas vezes o ser humano, por que está nessa situação, né? Por que o meio ambiente está desse jeito? Porque o ser humano só pensa nele. Então, pode ser que ocorra. Ah, eu já tive Covid, minha esposa também já teve. Manda o menino para a escola, que o menino também já teve ou é assintomático, entendeu? Manda a criança para a escola. Ou então, mora com uma família que já teve Covid-19. Manda para a escola, sem problema nenhum, entendeu? Agora, Entendi. que não teve, que ainda está no risco, que ainda não tem um remédio. Então é isso. Vai ter toda essa situação, aí vai falar, muitas famílias vão falar, eu vou mandar o meu. Ou então, tipo, mora com pai e com mãe jovens, não está no grupo de risco, manda a criança para a escola. Aí a criança vai para a escola. Agora, a questão é essa, tem várias crianças que moram com avós, que têm contato com os avós, que têm contato com os pais que já são mais idosos, ou pais que é do grupo de risco, e ainda não tiveram Covid-19. Então, toda essa questão vai ser... A questão é o seguinte, as escolas vão ter que dar a opção, eu acho, que seria o jeito mais coerente, as escolas darem a opção de a criança continuar com os estudos até nova ordem, e as crianças frequentarem. Que esse negócio de crianças, 5 crianças, 10 crianças, isso daí é, como meu pai falava, é para inglês ver. Então, doutor Santiago, mas também tem uma questão, né, que nós não vamos discutir aqui agora, mas é bom mencionar. Ainda não está comprovado que quem já teve a Covid, que não possa ter novamente. Né? Então, assim, né? Porque um exemplo, né? Não estou dizendo que eu tive, um exemplo. Vai que eu já tive e ainda não fiz o exame nem nada, já tive uma gripe no início de março, mas não me deu falta de ar, nada, um exemplo. E aí, depois eu faço o exame e tive a Covid, tive o contato. Mas até agora eu não estou sabendo se quem já teve, se está imune ou não, né? Essa questão não, eu nem gosto de entrar nesse assunto, porque eu já começo a ficar triste. Eu fui tentar fazer o exame, me cobraram R$ 192. É um absurdo. R$ 192 para fazer se teve ou não teve, ou se você é imune ou não. Tá travando. E aí você vê que o Brasil, que a gente, eu fui fazer o exame para 92, achei um absurdo o valor, independente se eu tenho condições ou não, não se uma questão do valor, a questão que eu achei que era um absurdo eles terem cobrado esse valor, e é em todos os lugares, é meio que tabelado, entendeu? Só para saber se eu era imune ou alguma coisa nesse sentido, e aí eu imaginei que muitas pessoas, não, mesmo que tenha, sabe que esse valor é um valor muito alto para fazer esse exame, mas é isso. Você fez o exame? Você fez? Não fiz. Eu achei, não pelo dinheiro, achei um absurdo. E aí eu fui em outros lugares, é R$ 192 a R$ 200 para fazer um exame para ver se você é imune ou não. E é isso. E o governo não te dá esse exame. Ele te dá se você tem Covid. Se você tem, você faz o exame. Agora, para saber se você é imune ou não, é num laboratório, e aí você vê que todas as pessoas querem tirar vantagem. Entendeu? Todo mundo. Eu não sei quanto gasta para fazer esse exame. Eu também posso estar falando aqui, eu não sou especialista aí, teria que ser, mas eu acho que numa situação dessa, o exame está muito caro. Eu achei um valor Tem lugar caro. que está R$ 300. Tem lugar que está R$ 300.
Ó, tá vendo? E eu reclamando de 192. Oh, meu Deus do céu. Tem que melhorar isso aí. Então é isso. Então, Bom, doutor se tiver, a Santiago, gente pode marcar uma próxima situação também para continuar falando. Muitos casos vão vir à tona e esse assunto é um assunto que eu sempre gostei de falar sobre material, sobre opção, sempre falei direito do consumidor e direito ambiental, né? Então, é uma coisa que andam juntas. ó, a Simone Bernardo colocou aqui, no Fleury tá R$ 500, no laboratório Fleury. Então, Oh, ó, meu nem Deus, sei, então eu fui nem privilegiado, sei, R$ 500. acho melhor você fazer esse Para exame, você então, ver, que tá, é esse para daí você tá ver. barato ainda. Tá baratíssimo, então amanhã eu vou lá, vou voltar lá, porque eu não sabia que estava esse valor todo, eu fui fazer e me cobraram 192, eu já achei caro. Eu achei que o justo seria uns R$ 50 para todo mundo fazer, entendeu? Uma coisa popular, entendeu? Acho que R$ 50 e para quem não tem condições, o governo pagar, para saber, para você ficar mais tranquilo, para tirar essa questão psicológica, né? Então, o que eu sinto? Eu sinto que as pessoas estão querendo tirar vantagem, tanto na parte escola, parte farmácia. Você vai atrás desse remédio aí, que eu não vou ficar falando o nome de remédio, que é o remédio de piolho, que você pagava R$ 4, agora é 20. Você pagava Remédio de quê? R$ 4, não, Remédio de piolho? remédio que é esse remédio de piolho, ele é usado para o tratamento. Ele era R$ 4. Eu cheguei a comprar para minha filha de 4,80 Nossa, eu não tô sabendo disso. ano passado. Mas olha só, vamos marcar uma próxima para falar sobre plano de saúde. Plano de Oh, esse saúde. assunto é bom, viu? Esse assunto é ótimo. Vamos falar Plano de plano de saúde. saúde, A gente já poderia até meio agendar. ambiente, Se der, a gente já tudo poderia até bem. agendar plano de saúde para, se não Vamos der esse agendar. mês, o mês que vem, se não der. Mas aí eu converso Se com aí você. tudo a gente. Então Tá bom, tá. então, gente. Eu agradeço a presença de todos e uma boa noite. E qualquer dúvida, manda aí para a Cleisan que a gente responde, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração. Esclareceu muitas dúvidas. E esse programa, ele está sendo transmitido ao vivo e vai ficar gravado também no Facebook, na Rádio Conexão na Cidade, está passando também pelo Twitter, por YouTube, então vai ficar gravado, vai estar lá. Então podem acompanhar aí. E eu quero dar uma boa noite a todos por estarem aqui com a gente, nos prestigiando, e até segunda-feira que vem. Boa noite e obrigada.